Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, vocês estão em mais um Invasão HQ. Fica com a gente no final do vídeo porque eu vou falar hoje pra vocês quais são os melhores filmes de terror que tem na Netflix. Se são os melhores filmes do mundo, eu não sei, você que vai decidir, mas que são os melhores da Netflix, hoje eu quase garanto pra você, ok? Pelo menos na minha opinião, no meu gosto. E pessoal, você tem que ficar até o final do vídeo porque tá... Meu, vocês não têm noção, aqui tem um vidro aqui na frente do estúdio e tá um reflexo porque eu deixei a luz apagada, tá dando um cagaço desgraçado, mas tudo bem, vamos lá. Pessoal, deixa o seu like, se inscreva com o sino de notificação e sigam no Instagram, beleza? Vamos começar então. Não tem como não falar de Invocação do Mal, vou falar do 1 e do 2, então é uma indicação, são dois filmes numa indicação, beleza? Invocação do Mal tem uma história muito interessante, porque é uma história de época, o que dá mais medo é porque é baseado em fatos reais, numa história real na verdade, esse casal realmente existiu, que é um casal de demonologistas que na década de 70 eles investigavam eventos paranormais em residências e tudo mais. Mas muitas vezes não eram eventos paranormais, eram coisas feitas por humanos, não eram coisas paranormais de verdade. Até que eles se deparam com situações nos dois filmes de realmente coisas do capiroto. A fórmula desse filme é uma fórmula que usa muito clichê, com certeza. Vários clichês que já tinham sido feitos até a época são muito utilizados nos filmes, mas de uma forma muito diferente, de uma forma muito sutil, você consegue sentir medo. Esses dois filmes eles conseguem criar um clima, além de tudo, o que é muito curioso está no universo, né? No universo da Annabelle, no universo do terror em MTV e entre outras coisas também que foram fatos, histórias reais, então é muito legal. Invocação do Mal 1 e o 2 dá um cagaço. O primeiro de 2013, o segundo de 2016, os dois tem na Netflix, beleza? Número 2, O Exorcismo de Emily Rose. Também é um dos filmes mais aterrorizantes que eu já vi na vida, que conta a história de uma moça que ela fica possuída aproximadamente por 7 demônios. E também é baseado numa história real, devido a vários arquivos que foram usados e tudo mais. O padre, inclusive, responsável, aconteceu um negócio com ele deixou um diário, gravações. Pessoal, é um filme que ele entrega uma história de muito medo, de possessão, que depois do filme Exorcista de 73, esse pra mim é o que mais dá medo e realmente as atuações são muito boas, os efeitos especiais são muito bons. É um filme do ano de 2005, vale muito a pena se você gosta desse filme de coisas do capiroto, meu, Exorcismo de Emily Rose, aquela hora do demônio que é 3h15 da madrugada com cheiro de enxofre, mano, se você acordar sentir esse cheiro e se for nesse horário, cara, não levanta da cama, certeza que vai dar ruim. Número 3 se chama Livrai-nos do Mal. Livrai-nos do Mal é um filme muito legal, não é baseado em uma história real, é um filme muito legal porque conta a história de alguns soldados que estavam numa missão e aí eles voltaram com um negócio do capiroto para casa e aí acabam acontecendo alguns eventos nessa cidade. Então é um filme muito interessante porque ele consegue misturar coisas espirituais com policial, então é basicamente uma história policial. Tem um policial que ele é ateu, ele é totalmente cético, né, com algumas coisas, e ele começa a investigar esse caso, porque que tem escritas aparecendo ao redor da cidade, pintado em alguns muros, e o que isso tem a ver com algumas casas que estão acontecendo alguns eventos lá, e dá medo, pessoal, esse filme dá medo. Existe um padre também, que é um padre muito nada ortodoxo, assim, e é muito interessante a relação que esse policial constrói com o padre. É um filme que dá muito medo e é um filme muito bom, pessoal. Assista lá que você vai gostar bastante e livrai-nos do mal. O número 4 se chama Demônio. Demônio é um filme do ano de 2010. Também dá um medo, mas o que é mais diferente nesse filme é que eles conseguiram criar um ambiente muito claustrofóbico. Por quê? Porque algumas pessoas elas ficam presas dentro de um elevador. E dentro desse elevador, o filme se passa basicamente dentro desse elevador. Essas pessoas, algumas delas começam a morrer. O elevador, começa a acontecer umas coisas muito estranhas nesse elevador, umas coisas realmente do capiroto. E aí, os caras lá fora, através das câmeras, estão tentando entender o que está acontecendo, por que tem gente morrendo lá dentro. E depois você vai entender, tem um final revelador, tem um plot twist no final. Pessoal, é um filme muito legal, diferente, é terror, vai te dar agonia. Assista que você vai gostar bastante se você gosta da temática. O número 5 é MTV O Despertar. Já considero esse filme um pouco mais leve, mas um filme bom também de terror e suspense. Entrega uma boa história, porque MTV, a residência MTV, já era uma lenda nessa época, já tinham sido lançados filmes e tudo mais, que é baseado numa história real da mansão MTV. Lá do filme de 70 e poucos, que depois foi feito o remake lá, de 2005 e tudo mais, essa é uma história real, baseada em fatos reais. Esse não. E essa mansão, essa casa,
tiveram eventos que aconteceram ali e tal, algumas coisas, se vocês assistiram os antigos, vocês vão entender. E nessa casa acaba acontecendo umas coisas estranhas, principalmente com um membro da família que ele está em estado vegetativo e ele começa a despertar. Mas por que ele começa a despertar? Tem a mãe lá que defende o menino e tal, vai aprofundando um pouco na história dos personagens, o que aconteceu com esse rapaz, que ele tá lá em estado vegetativo, e começa a acontecer umas coisas bem estranhas nessa casa com uma menina. E pessoal, dá medo esse filme, dá medo, não igual Invocação do Mal, mas dá um medinho sim, você vai gostar bastante caso você não tenha visto. O número 6 é um dos melhores do gênero, pessoal. Caso 39. É um filme do ano de 2009 que conta a história de uma assistente social que ela pega um caso que seria o caso 39. E é uma menina que aparentemente ela sofre ali com a família que ela está. Depois essa menina acaba ficando com essa moça, que é essa assistente social, e essa menina ao longo da história acaba se revelando numa criatura do demo. Pessoal, dá muito medo esse filme, existem umas situações muito medonhas nesse filme. O filme consegue criar um clima de suspense muito bacana e você tem que assistir para saber como vai desenrolar esse filme, essa história toda que é o caso 39. É um filme muito legal. O número 7 se chama Verônica. Verônica é um filme de 2017, é um filme que é baseado também numa história real, onde a menina começa a fazer uma brincadeira com aqueles jogos de tabuleiros. E por causa disso, ela desperta uma entidade, ela fica meio que, digamos assim, possuída. E é uma história, pessoal, que repercutiu muito no jornal, porque vocês vão entender o que aconteceu. Vocês têm que assistir para entender o que aconteceu, mas repercutiu muito nas mídias. É uma história que dá medo, essa menina realmente ficou assombrada por algum tempo, e vocês vão entender o que ela teve que fazer para deixar de ser assombrada, o que aconteceu com a família, com a casa, com tudo. É um filme que realmente dá um cagaço. No número 8 é um clássico, se chama A Sétima Profecia. A Sétima Profecia, lá de 1988, com a Demi Moore, novíssima. Muito legal esse filme, pessoal. Tem uma fotografia muito interessante. A fotografia dos filmes dessa época de terror me dá um medo especial pela forma que eles gravavam, enfim. A Demi Moore, ela interpreta uma moça que ela está grávida, e a curiosidade é que a Demi Moore realmente estava grávida nesse filme. E o que acontece é o seguinte, não foi a primeira vez que um filme utilizou-se de passagens bíblicas, principalmente do Apocalipse. Esse filme, ele trata disso. Existem lá as pragas do Apocalipse, muitas coisas acontecendo no mundo, muita violência, muito tudo. E a Demi Moore, ela tem uma casa que ela tem um quarto sobrando e ela aluga para um cara lá, um cara muito estranho. E segundo ela, esse cara é o cara do capiroto que veio para buscar o filho dela, que vai nascer numa data especial, que seria uma data única no mundo. E segundo ele, ela pode estar esperando uma criatura que é o filho do Demo. É muito legal esse filme, dá medo, entrega uma boa história, muito bacana, e por ser antigo dá um medinho especial pela fórmula de gravação, pelo menos na minha opinião. O número 9, It, a Coisa. Sim, muitas pessoas não consideram um terror, eu considero um terror aventura, porque envolve muita amizade, envolve muita coisa, envolve adolescentes, crianças, e o It é uma criatura que desperta de décadas em décadas e vai assombrar sumir especialmente com as crianças, as pessoas jovens. Way worse. É um filme baseado na obra do Stephen King. É bem fiel, na minha opinião. Eu já li o livro e assisti os filmes. Lógico que tem detalhes que não existem ali no filme do livro, mas é bem legal esse filme, pessoal. É um filme que a cara do palhaço já te dá medo. Ele tem todo um jeitinho bonzinho de abordar as crianças, e quando ele se transforma realmente naquela criatura, dá muito medo. Vale muito a pena assistir It, a Coisa. Assista lá que você vai gostar bastante. Gostou dessa lista? Vou deixar agora no final para você printar todos os nomes. Fica com a gente. Até a próxima e é nóis. Que medo, velho.